passou. Eu não vou falar aqui como representante da SOS Mata Atlântica. Eu vou falar como uma ituana que nasceu aqui e que virou ambientalista no início dos anos 80, que era jornalista, e fui fazer uma matéria investigativa sobre a questão nuclear no Brasil e acabamos indo a fundo atrás de um sítio que existe aqui, chamado Sítio Botuxim, onde foram construídas 7 piscinas numa área de cerrado, que era uma unidade de conservação municipal, 7 piscinas para se instalar, segundo a população sabia, um clube de campo do Exército. Nós temos Exército aqui e seria feito esse clube de campo, como tinha a associação do Banco do Brasil, era muito comum no interior, piscinas, quadras, poliesportivas, e a cidade estava achando isso muito maravilhoso. Essas piscinas foram construídas e começaram a trazer para elas uma montanha de terra brilhante. Passados alguns anos, uma década, fazendo essa reportagem por denúncia de uma professora de uma escola da zona rural, de que as crianças apareciam nas suas casas com uma massa brilhante e brincavam com aquela massa parecida com durepox, massa de vidro, e aquilo eram 7,5 toneladas de tório e urânio, chamado de Torta 2, um combustível de rejeito nuclear que estava se instalando em Itu sem que a cidade soubesse, porque era assunto de segurança nacional. Naquela época a democracia não estava consolidada, a gente não tinha Constituição de 88 como temos hoje. E ao contrário do que a Mônica disse aqui, a cidade parou-se. A cidade parou em 1980 numa passeata com caixões, todo mundo foi à rua, porque a gente descobriu, graças a 2 professores, um da Exalc, da Unesp, Exalc de Piracicaba, o Dr. Paulo Afonso Leme Machado, que é o pai do direito ambiental brasileiro, e ao Hildo Zauer, que está aí nas CPIs agora, um físico da Universidade de São Paulo, que aquilo era material radioativo e que Itu estava abrigando o que a gente chamava na época de um depósito de lixo atômico. Aquele movimento nas ruas e o pânico que as pessoas ficaram, vocês imaginem o que era no início dos anos 80, com o exército em cima de todo mundo, descobrir que você tinha 7 toneladas ou mais de rejeito, lixo nuclear depositado em piscinas e a céu aberto na cidade. Crianças estavam pegando esse material. Eu fiquei tão chocada de saber que a nossa identidade de caipira, de gente que tem esse sotaque que vocês estão vendo aqui, numa estância turística, uma cidadezinha pacata, cheia de patrimônios históricos e naturais, fundada em 1610, com um centro histórico tombado por causa de seus casarões e toda a sua tradição cultural, religiosa, que teve Almeida Júnior, teve uma série de questões que nos dão orgulho, tinha no quintal de casa um depósito de lixo atômico e ninguém sabia o que fazer com isso. Eu tive meu telefone grampeado, a polícia da segurança reservada do Exército atrás das reportagens que a gente estava fazendo sobre isso. Conseguimos levar esse case do depósito de lixo atômico de Itu para a Constituinte, para que na Constituição de 88 a questão nuclear só fosse aprovada no Brasil para fins medicinais e não bélicos. Isso foi um movimento muito forte e nós tivemos casos, esse depósito de lixo atômico foi um estudo de caso muito sério de como é quando as pessoas não têm acesso à informação. E por que eu estou associando essa história à água? Nessa região do sítio Botuxim, onde existia uma área de proteção ambiental de cerrado, essa mancha de cerrado que a gente tem entre Sorocaba e Itu, era uma área que ficou preservada com essa mancha de cerrado, porque o Exército usava para fazer um treinamento de desmontar minas, aquelas bombas, e o Exército ia lá e fazia esses treinamentos. Então, a gente conseguiu criar uma unidade de conservação que impedisse o acesso de pessoas, além dessa área do Exército, ao solo contaminado com esse material radioativo que ficou exposto durante décadas a céu aberto. E contaminou 6 poços de um aquífero de água subterrânea que ficaram indisponíveis eternamente.
Ou seja, a cidade já tinha um problema geográfico, como foi dito pela Mônica, e por isso criou aqui um grande movimento ambiental. O CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itu, foi criado em 1983, é o segundo Conselho Municipal de Meio Ambiente do país. Eu tive o privilégio de assumir a presidência desse conselho por várias sucessões, na época não como a SOS Mata Atlântica, que nem existia ainda em 83, mas como Associação e Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Porque a gente buscava informações e associava vários problemas, principalmente a morte do Rio Tietê, com relação ao que a gente chamava de exclusão hídrica. Nós tínhamos dois casos extremamente emblemáticos de exclusão hídrica em Itu, dos anos 70 aos anos 80. Primeiro, esse de deixar indisponíveis águas subterrâneas do aquífero Tubarão, em 6 poços, que até hoje a CETESB tem que monitorar. Existe ali uma unidade de conservação, acho que é a única do país, que é de segurança. Não pode fazer nenhuma movimentação de solo, nem nada lá para evitar uma contaminação radioativa. E o Rio Tietê. Eu aprendi a nadar no Rio Tietê. As pessoas daqui de Itu saíam de bicicleta, iam para onde hoje é a Estrada Parque, a rodovia dos Romeiros, nadavam naqueles remansos e curvas do rio, as pessoas pescavam, tinham chácaras e ranchos de veraneio. Eu ia para uma ilha que era chamada Ilha dos Artistas, meu avô era músico e era uma das pessoas que tinha essa concessão dessa ilha com a banda União dos Artistas de Itu, que existe até hoje. E a nossa infância foi assim, nadando no Rio Tietê, vendo pescadores pescarem no Rio Tietê, campings que foram instalados. Itu virou instância turística não só pelos seus patrimônios arquitetônicos, históricos e geológicos, mas sobretudo por mais de 82 campings que existiam ao longo do Rio Tietê e das cachoeiras que existem naquela região. Aqui foi conhecido como cidade cinema, Vale do Sol. Era um slogan que os cineastas usavam nos anos 60, justamente por essa paisagem. Foram feitos mais de 90 filmes de cangaço, apresentando essa zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, que aumenta a nossa biodiversidade, como fosse a época de filmes do cangaço, do Lampião e etc., até filmes históricos. Exatamente. Quer dizer, nós crescemos com essa tradição de conviver com a natureza, e aqui existem 8 unidades de conservação municipais, sendo um parque geológico, que é o Parque do Varvito, uma serra tombada, que é junto com esse mosaico de Mata Atlântica, que vem da Serra do Japi, a Serra dos Cristais, a Serra do Achatuba. É um fragmento de remanescente florestal com espécies endêmicas, justamente por ser zona de transição, um grande hotspot da Mata Atlântica, ou seja, com alta biodiversidade, mas altamente ameaçado, que nós conseguimos agarrar e segurar essas moitinhas para justamente conservar os poucos mananciais superficiais que a cidade tem. Em meio a esse contexto, por ser instância turística, ter esse charme, estar próxima de São Paulo e etc., a cidade passou a ser cercada por um cinturão de condomínios de alto e altíssimo padrão, completamente diferente da realidade urbana. E aquelas pessoas que tinham casarões históricos no centro da cidade, quando houve o decreto de tombamento pelo IPHAN desses casarões, dinamitavam os casarões durante a madrugada, porque já tinham adquirido áreas nesses futuros condomínios de alto padrão, e com isso a cidade foi perdendo seus acervos, não só naturais, como históricos e culturais. E a poluição do Tietê tirou da gente o que a gente tinha de mais importante, que era a nossa cultura de moradores de cidades ribeirinhas. Não é à toa que eu me chamo Maria Luísa Ribeiro. Ribeiro significa pessoas que moram na beira do rio, ribeirinhos que trabalham na beira do rio. Essa é a história que veio de Portugal com esses nomes. Nós perdemos a nossa dignidade, a nossa cultura e a nossa esperança. Meus filhos nunca puderam nadar no Tietê, só se a gente for lá para Barra Bonita ou Araçatuba. Beber a água do Rio Tietê, como meu avô fazia na caneca, nunca mais.
E a gente luta desde 1991 pela despoluição desse rio. Porque a pior forma, a mais perversa forma de exclusão hídrica e de desperdício é usar um rio desse tamanho para diluir esgoto, para jogar tudo aquilo que não nos serve, lixo, esgoto. E vocês pensam que as pessoas ligavam para a despoluição do Tietê? Aqui em Itu, todo mundo falava, isso é coisa de ambientalista. Esses caras são poetas. Eles pensam que coisa besta, tem um monte de outro rio aí, tem um monte de lago, um monte de reservatório, aqui nunca vai faltar água, tem piscina na casa de todo mundo, banheira de hidromassagem, a fábrica da Jacuzzi aqui em Itu, todo mundo usava essas banheiras. Então nós tínhamos uma elite, num grande contraste social de uso da água, que é refém do Brasil. Quem tem dinheiro não sentiu falta d'água em Itu. As pessoas, teve gente que mora sozinha em casa, que eu conheço, que por total falta de informação, não por egoísmo, mas por ignorância mesmo, construiu cisternas de 12 mil litros na casa. Teve a capacidade de comprar caminhões, pagar uma super grana para encher 12 mil litros morando sozinha. Enquanto outras pessoas tinham que contar com a solidariedade de tomar banho na casa de outras, de poder beber água fervida ou filtrada na casa de outras. Quando voltei a morar em Itu pelo trabalho da SOS, porque minha família está aqui, pelos laços culturais que tenho e emocionais que tenho com essa cidade, que não é esse descaso absurdo que está se retratando para o Brasil, tem muita coisa boa aqui, muita gente boa aqui, parabéns a vocês que se indignaram. A nossa esperança é que a gente não perca a capacidade de se indignar. Que a gente possa repetir esse movimento agora, terça-feira, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, que quer diminuir a proteção das florestas, do entorno de nascentes, das matas ciliares, reduzindo ainda mais a nossa capacidade de recompor reservatórios. As pessoas ainda não acreditam que a crise da água, as mudanças do clima vieram para ficar, que isso é só o começo de um grande alerta em relação a todo o descaso que a gente teve, que a falta d'água está diretamente ligada ao desmatamento. E aqui tudo não é diferente. Apesar das 7 unidades de conservação, 8, desculpe, que existem no município, as nascentes dessas pequenas microbacias que hoje podem ser utilizadas para abastecimento público e humano, não estão no território do município. A água não reconhece o território político-administrativo. A água segue o desenho dos biomas e das bacias hidrográficas. Então não adianta achar que tem uma solução local. As soluções têm que ser integradas, compartilhadas. E nenhuma bacia hidrográfica pode se dar o luxo de usar rios para diluir esgoto. A gente tem que assumir como um grande pacto de tudo as questões extremamente importantes. E eu me orgulho que a gente esteja passando por essa crise, que tirou os cidadãos da inércia, porque realmente fazia mais de 20 anos que eu não via o povo de Itu nas ruas. E por que o povo não ia para as ruas? Porque foram tantas sucessivas politicagens feitas com a água aqui em Itu, num tremendo exercício de sucateamento de um serviço autônomo de água que sempre deu lucro, que fez com que a gente lutasse por um marco regulatório do saneamento à época dessa legislação, para permitir a pluralidade de serviços, que seriam serviços municipais de saneamento, serviços estaduais de saneamento, ou serviços que pudessem ter parceria público-privada, mas nunca privatização do serviço de água. E tu entrou num desafio que foi um mergulho no ar de avião sem paraquedas. Primeiro privatizou o serviço de tratamento de esgoto, numa iniciativa até nobre para poder implementar tratamento de esgoto no município, e na época que fez isso, a sociedade ituana criticava, dizendo, poxa, vai gastar dinheiro para tratar esgoto, para jogar água limpa no Rio Tietê sujo? Vocês pensam que as pessoas se preocupavam que o córrego do fundo de casa estava sujo? Queriam que canalizasse córrego, que tirasse os paralelepípedos do centro da cidade. A cidade inteira não tinha asfalto, era tudo de pedra.
fizeram um movimento para asfaltar o centro histórico e tombado do município. O clima mudou em até 10 graus nos dias de verão. Não tem arborização urbana na cidade por ser uma cidade histórica. Aqueles casarões tem nem meio metro de calçada no centro histórico. A minha casa é do centro histórico. Se não fossem as árvores, os 30 metros de árvores de APP, de uso social da propriedade urbana que eu tenho na minha casa, eu não aguentaria viver lá. Então eu faço um apelo a vocês, que Itu, esse descaso que a gente está vivendo aqui, esse desrespeito por ter optado pela privatização, primeiro do esgoto, depois da água, que é um direito humano, e se é um direito humano essencial à vida, essencial aos ecossistemas, não pode ser privatizado. E se pode, se a nossa lei ainda permite, deveria ter a participação ativa, independente, autônoma da sociedade na fiscalização de uma agência reguladora. A agência reguladora é da própria prefeitura, vai regular o quê? Né? Quer dizer, a gente não tem uma interface para discutir tarifa, qualidade, onde é o manancial, se vai canalizar, se não vai. Enquanto a cidade estava míngua, sem nenhuma gota d'água para os mananciais secos, a prefeitura fez um convênio com o PAC para fazer piscinões, canalizar córregos, asfaltar a cidade. Os problemas são gravíssimos, mas são problemas éticos. Eu vou concluir aqui, pedindo a vocês que não se desmobilizem. É só o começo. A gente tem ainda um Condema ativo, está cheio de gente do Condema aqui, precisa valorizar esses espaços. O problema da diminuição da água em Itu é, sem dúvida nenhuma, o desmatamento das nascentes, das áreas de cabeceira, a poluição, 100% do esgoto tratado é balela, porque o córregoinho do fundo da minha casa, onde deveria ter coleta e tratamento de esgoto, fede, forma espuma. A situação nossa é caótica, porque o único rio que nós temos é o Tietê. O único rio que poderia ser utilizado, que não sofre com esses picos de clima, aqui pelo menos no Médio Tietê não perde vazão, a não ser por geração de energia, é esse rio. E não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter que agora despoluir rapidamente o Tietê por uma questão de necessidade, não por uma questão de ética ou de princípio ambiental ou de cumprimento da Constituição. Então, senhores, se a gente não impedir esse enorme retrocesso, que vai ser a mudança da regulamentação do Código Florestal no Estado de São Paulo, na próxima terça-feira, de forma que as nossas APPs de reservatórios e mananciais não sejam reduzidas a 5 metros, uma reles árvore, uma mísera árvore, uma copa de árvore tem 5 metros, nós não vamos conter erosão, que é o que tem deixado os nossos reservatórios um prato raso, não vamos recarregar aquífero, não vamos ter água. E que sirva de reflexão para o Brasil, para uma CPI na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, se a privatização do serviço de água não fere o direito humano, porque não existe regulação e participação social. Parabéns a vocês, é um grande exemplo, espero que continuemos todos juntos, esse nome é muito bom. Contem com a SOS Mata Atlântica, a gente replantou aqui mais de 2 milhões de árvores em APPs e matas ciliares com propriedades privadas, mas agora ninguém mais quer recompor APP, porque todo mundo quer vender, não tem PSA que dê conta da especulação imobiliária. O centímetro quadrado aqui, apesar da crise, apesar da ignorância, vale muito e é uma extrema exclusão hídrica. Parabéns a vocês, obrigado por ouvirem meu desabafo. É um orgulho ter-nos aqui. Até mais.